Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana e começado essa semana bem animadões. E que estejam preparados para mais esse conteúdo de ciências. Então pega o seu material e vamos lá, partiu para mais uma aula. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, julho de 2020. Conteúdo quinidários. Habilidade, conhecer e compreender as especificidades dos quinidários, lá na página 21 do C2 de vocês. Retomando brevemente aquilo que nós falamos na aula passada, nós começamos então a ver o reino animário, nós começamos a ver ali quais eram as características específicas de todos os seres vivos, aquelas características que eram para todos os seres vivos do reino animário. E aí nós começamos então, e eu falei que nós vamos levar aí alguns dias vendo esses grupos de seres vivos que estão dentro dos animais, começando primeiro com os invertebrados. Vimos na semana passada os poríferos, as esponjas, o Bob Esponja calça quadrada. E hoje a gente vai falar sobre os quinidários. Mas quem são os quinidários? Um exemplo, que é o mais conhecido, que provavelmente quem já foi para a praia já viu, são as água-vivas. Então, o principal representante são esses. Aqueles que muitas vezes a gente tem medo. Por quê? Porque a gente vê ela na praia e sabe que elas podem, às vezes, encostar na gente e causar ali algum tipo de alergia, de irritação, de queimadura na nossa pele, certo? Então, muita gente conhece elas por esse lado um pouco maldoso. Mas você também já deve ter visto as água-vivas no filme do Nemo. Provavelmente você já deve ter assistido o Nemo e você já deve ter visto aquela parte em que e que o pai do Nemo e a Dory vão passar pelas água-vivas e que eles vão pela parte de cima, porque a parte de cima não queima. Quem queima são os tentáculos, certo? E você também deve ter visto no filme do Nemo a anêmona, que é aquela casinha onde os peixes palhaço moram, que também tem essa função de queimar ali nos tentáculos. Essa é a principal característica dos seres vivos que compõem essa classe aqui, que são os quinidários. Eles têm células que nós vamos chamar de células urticantes, ou quinidócitos, ou quinidoblastos, né? Qualquer um desses termos estão certos. E o que eles querem dizer? Que eles vão ter uma célula que vai liberar uma toxina que vai dar essa impressão para nós de que queima, né? Não, na verdade, não é uma queimadura, né, muito grande, muito extensa, mas muitas vezes dá grandes irritações na nossa pele, pode dar alergia, por quê? Porque é uma toxina que ele está liberando ali, que vai causar isso em você, né, que vai liberar isso para você. Essas células que nós vamos chamar de quinidócito ou quinidoblasto ou células urticantes vão ter então essa função de liberar essa toxina que vai servir para eles como uma função de defesa e que também vai ajudar na alimentação. Então, quando outros animais, como os peixes, vão chegar perto deles, eles vão conseguir ali liberar essa toxina encostando seus tentáculos e vão conseguir se alimentar desses peixes que estão ali. Viu que legal? Por quê? Porque a maioria deles vão ser carnívoros, então eles precisam se alimentar de outros seres vivos que são menores que eles. Beleza? Então, esse é o principal vamos dizer assim, evolutivo que acontece nesse grupo. É a presença dessas células urticantes, a presença desses quinidócitos nos tentáculos. Bem importante vocês lembrarem disso, que isso acontece apenas nos tentáculos deles, certo? Tá, mas prof, a água-viva e a anêmona são bem diferentes, né? A água-viva ela é assim, né? Ela tem aquele formato dos tentáculos para baixo, enquanto a anêmona tem aqueles tentáculos para cima. Qual a grande diferença? Nós temos dois grandes grupos, os pólipos e as medusas. Então, os pólipos são aqueles que não se mexem, que vão ficar, assim como as esponjas, paradinho lá no fundo do mar e que vão ter os seus tentáculos para cima, que é o caso da anêmona lá do Nemo, né? O Nemo, que é uma grande novidade bem legal de contar para vocês, eles têm uma relação com a anêmona. Por isso que eles não se queimam. O peixe palhaço ele tem essa proteção na pele dele e por isso que ele vai fazer morada ali dentro e conseguir se esconder também de peixes maiores. Mas isso não acontece com todos os peixes. O peixe palhaço é uma exceção que desenvolveu essa relação com a anêmona, que é um pólipo, que não se mexe, que tem tentáculos para cima. E a medusa? A medusa é aquela que tem os tentáculos para baixo, certo? Tem os tentáculos para baixo e se move, vai nadar por propulsão, né? Lá nos mares, vai nadar a vida inteira. E os tentáculos dela são para baixo. Então, essas são as duas grandes diferenças e os dois grandes grupos dentro dos quinidários que vocês precisam sempre se lembrar.
pólipos são fixos e têm tentáculos para cima, enquanto medusas são nadadoras, então vão nadar sua vida inteira e vão ter os tentáculos para baixo, beleza? Então, além de saber que temos células urticantes ou cnidócitos que vão ter essa função de liberar a toxina, vocês precisam lembrar desses dois grandes grupos. Show de bola? Uma curiosidade que eu gosto sempre de trazer quando a gente está falando é sobre esse grande lixo que nós produzimos, né? Eu tenho aqui na minha casa, você também provavelmente deve ter na sua, que são as sacolinhas plásticas que a gente pega em farmácia, mercado e tantos lugares. O que acontece com esse lixo? Muitas vezes, essa sacola vai parar no mar. E olha aqui, ela tem um formato muito parecido com o das medusas, com o das águas-vivas, que vão estar lá nadando, que vão ter os seus tentáculos. O que acontece? Os quinidários, as águas-vivas, que são ali medusas, podem se confundir. E o que vai acontecer? Elas podem achar que esse aqui é um parente delas, né, a sacolinha plástica que a gente jogou, e elas vão ir lá, e elas vão se enroscar nessa sacola, vão entrar ali dentro da sacola e vão morrer. As sacolinhas plásticas são um dos grandes vilões dos nossos mares, um dos grandes lixos que nós produzimos e que acabam matando grandes espécies de quinidários. Então, uma dica aqui na nossa aula é que a gente deixe de utilizar essas sacolas. Aqui em casa, uma das coisas que nós mudamos quando a gente vai fazer compra no mercado, a gente já não traz mais as sacolinhas. Por quê? Porque a gente coloca nas caixas lá no mercado e trazemos na caixa. Por quê? Porque a gente está diminuindo a utilização dessas sacolinhas, que é muito prejudicial para os nossos mares e oceanos. Então fica uma dica para você aqui, se você não quer mais matar os quinidários, deixe de utilizar o máximo possível que for essas sacolinhas na sua casa. Show de bola? Então, vamos lá, continuando. Então, falamos de pólipos, de medusas, a principal característica que são as células urticantes. Agora eu quero contar para vocês sobre os corais. Um dos tipos de quinidários que existem são os corais. Os corais são formados pelas associações de quinidários. Muitos quinidários que vão ficar bem juntinhos e vão formar gigantes paredões de corais. O que são esses gigantes paredões de corais? Vou colocar uma imagem aqui para você ver como é que é esses gigantes paredões de corais. Esses gigantes paredões de corais são associações, então, de quinidários que vão viver juntinhos ali a vida inteira. Isso acontece muito aqui no Brasil, nas regiões do Nordeste. Então, lá em cima na parte superior do nosso país, isso acontece muito. Por quê? Porque eles gostam de águas mais quentes. Nenhum coral chega aqui para São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque a água do mar é fria, muito fria. Então eles não vêm, eles gostam de águas mais quentes e formam lindos paredões. E esses paredões têm uma importância ecológica enorme, gigantesca. Como são paredões que ficam cheios de buraquinhos, várias espécies, mas várias são muitas mesmo espécies de animais aquáticos vão se esconder dentro desses corais. E aí o que acontece? Quando eles se escondem ali eles vão fazer a casa deles. Então muitas espécies de seres vivos marinhos vão viver dentro de corais. Qual o grande problema, prof? Os corais não gostam de águas quentes. As águas têm esquentado por causa da ação do homem, o aquecimento global, né, as alterações climáticas vão gerando alguns problemas e os mares estão aquecendo. E quando o mar aquece, o coral começa a se desfazer. E aí não é só o coral que está morrendo, são também todas as espécies que estão ali dentro que vão perder, entre aspas, a sua casa, e são espécies de animais aquáticos que muitas vezes vão acabar também morrendo junto com os corais por causa do aquecimento dos mares. Outra coisa é, o homem tem a brilhante ideia de ir visitar corais e pisar e mexer, e muitas vezes também acaba ocasionando muita destruição desses corais. Então, hoje o Nordeste tem políticas de prevenção e tudo mais a isso, para que o homem não destrua esses corais, porque além de matar os corais, ele vai estar matando todos os seres vivos que ali dentro fazem a sua morada. Certo? Show de bola? Bem legal a gente entender a importância ecológica ali, então, dos recifes de corais, né? Essas aglomerações nós vamos chamar de recifes de corais. Belezura, pessoal? Então, esses são os quinidários, esses pólipos, essas medusas e os corais que vão viver ali associados e formar lindos paredões. Se você quiser dar uma olhadinha na internet, digita lá recifes de corais, vocês vão ver que são lindos, são realmente muito bonitos, certo? E conhece também um pouquinho mais. E agora você já sabe que aquilo que fala lá no filme do Nemo é verdade. A anêmona e a água-viva, elas têm essa toxina que vai lhe dar essa sensação de queimado na nossa pele.
Entretanto, é somente nos tentáculos, certo? Somente nos tentáculos. E agora você já sabe que a anêmona e a água-viva são parentes do mesmo grupo. Por hoje é isso, meus queridos. Um forte abraço para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Até o nosso momento ao vivo amanhã. Espero vocês lá e tô ansioso para rever vocês já. Tchau, tchau.